Senhores vereadores, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos o nosso boa noite. Damos início à quinta sessão ordinária da 19ª Legislatura, mandato 2025-2028. Solicito ao primeiro secretário, vereador Leandro Monteiro, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Amauri Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Jamilson de Souza. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 13 vereadores presentes e nenhum ausente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real pela internet. Dando continuidade nesta sessão, seguindo a ordem alfabética dos nomes, quem fará o uso da palavra do texto bíblico será o vereador Jamilson, mas antes, independente do seu crédulo religioso, nós que somos católicos, estamos muito tristes, com o falecimento do Papa Francisco. Então eu peço neste momento um minuto de silêncio em respeito, portanto. Vamos rezar a oração universal. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dando continuidade, portanto, nesta sessão, seguindo a ordem alfabética dos nomes, o vereador Jamilson, do Hospital, fará a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois, como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará.
Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos agora o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda a tal sorteio e, para acompanhar o procedimento, quero convidar os meus antecessores, ex-presidentes, vereador Júnior Batista e vereador Paulo Japonês, para o sorteio. Otacílio Alves de Amorim Neto, Paulo Roberto Pereira, Fábio Fernando Siqueira dos Santos, José Roberto Batista Júnior, Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade, Douglas Amoir Kenaifes Filho, Amauri Carlos Caboclo, Daniel Rodrigues Faustino, Jamilson de Souza, Vanes Aparecida Pereira da Costa, Leandro Monteiro de Siqueira, Clemente da Silva Lima Júnior, Ricardo Rio Menezes Vilarino, A ordem dos vereadores para fazerem uso da palavra: primeiro será o vereador Otacílio Amorim, segundo o vereador Paulo Japonês, terceiro o vereador Fábio Santos, quarto o vereador Júnior Batista, quinto vereador professor Rodrigo Andrade, em sexto, vereador Douglas Knaif, advogado, sétimo, vereador Amauri Mecânico, oitavo, vereador Daniel Faustino, nono, vereador Jamilson do Hospital, décimo, vereadora Vane Generoso, 11º, vereador Leandro Monteiro, 12º, vereador Juninho do PEG Pague Lima e 13º, vereador Ricardo Rio. Dando continuidade agora, passaremos para a apreciação da ata. Temos em pauta a ata da 4ª sessão ordinária realizada no dia 17 de março de 2025. Coloco em discussão a ata fixada no quadro desde a sessão do dia 7 de abril de 2025. Não havendo oradores interessados na discussão, passaremos agora para a votação simbólica da ata. O vereador que for favorável permaneça como está, e se for contrário, que se levante. Aprovada. Dando continuidade à sessão, informo que, em atendimento ao artigo 228 do Regimento Interno, as cópias das matérias do expediente foram disponibilizadas antecipadamente aos vereadores para conhecimento e também análise. Dessa forma, passaremos para a apreciação da pauta do expediente. Inicialmente, temos a discussão em bloco dos requerimentos. Solicito ao senhor secretário que consulte os vereadores interessados em fazer o uso da palavra. Otacílio Alves de Amorim Neto, Não. Paulo Roberto Pereira,
Sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. José Roberto Batista Júnior. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Douglas Amoir Kenai Filho. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Não. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Jamilson de Souza. Não. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Senhor presidente, são 10 vereadores interessados em fazer o uso da palavra. 10 vereadores irão usar a palavra. Prosseguindo, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos que estão em pauta nesta sessão. Requerimentos. De autoria do vereador Ricardo Rio. Requerimento número 138/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações sobre as obras de construção do Parque Aquático Prefeito Benedito Benício, Grande Lago. Requerimento número 139/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações quanto ao contrato firmado com a Sabesp junto ao Grande Lago, Balneário Municipal. Requerimento número 141/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações quanto à alteração da Lei Complementar número 283, de 4 de junho de 2023, em relação ao aniversário do servidor. Requerimento número 143/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações sobre a elaboração de um projeto para que o poder público municipal possa retirar carros, trailers que estejam atrapalhando a via pública. De autoria do vereador Juninho do PEC-PAG Lima. Requerimento número 142/25, que requer informações sobre a criação da creche do idoso, destinada a atender às necessidades das pessoas idosas com perda total ou parcial de autonomia, no município de Paraguaçu Paulista. De autoria do vereador Otacílio Amorim. Requerimento número 144/25, que requer informações se a atual gestão municipal tem alguma previsão de algum projeto de reforma geral no coreto da Praça 9 de Julho, a Praça da Matriz de Paraguaçu Paulista. De autoria do vereador Leandro Monteiro. Requerimento 145/25, que requer informações sobre como funciona a fiscalização das normas de trânsito no âmbito do município e distrito de Paraguaçu Paulista. Requerimento número 146/25, que requer informações sobre a realização da coleta de lixo eletrônico no ambiente e no âmbito do município de Paraguaçu Paulista. De autoria do vereador Júnior Batista. Requerimento número 147/25, que requer ao senhor prefeito informações sobre a quantidade de cargos comissionados hoje na administração pública, de servidores não efetivos. Requerimento número 148/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações sobre a previsão dos refis para parcelamento de impostos atrasados. Requerimento número 153/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações sobre a possibilidade do aumento da ajuda de custo para auxílio transporte de universitários. De autoria do vereador Douglas Kenaifes, advogado. Requerimento número 149/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações sobre a licitação realizada neste ano de 2025 para aquisição de tintas e material de pintura. Requerimento número 150/25, que requer à Telefonia Brasil, Diretoria de Patrimônio da Vivo, informações sobre o prédio de propriedade da empresa,
localizado em Paraguaçu, na esquina da Rua Manílio Gobi com a Rua Maria Paula Gambier Costa, no centro. Requerimento número 151/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações precisas sobre os procedimentos de distribuição das 80 casas populares, anunciadas junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU. Requerimento número 152/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações sobre a tramitação e execução para pagamento das emendas impositivas de 2024. Requerimento número 154/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações sobre serviços de limpeza dos entulhos restantes das obras de instalações de sarjetões nas vias da cidade. Requerimento número 155/25, que requer ao senhor prefeito municipal informações sobre as instalações dos sarjetões de escoamento de águas pluviais no ambiente do município. Senhor presidente, são esses os requerimentos em pauta nessa sessão. Efetuada a leitura, informo que a discussão em bloco deverá ocorrer necessariamente na tribuna e que cada orador terá 5 minutos para utilizar da palavra e efetuar também as suas considerações acerca aí dos requerimentos, sendo vedados, os apartes. Eu quero cumprimentar o ex-vereador e presidente também desta Casa de Leis, Ian Salomão. Obrigado pela presença de todos vocês, que vieram nos prestigiar, inclusive aos homenageados também desta noite, através do Ricardo Prado. Cumprimento todos, Obrigado mesmo para todos que nos assistem também, os nossos agradecimentos, Polícia Militar presente, Corpo de Bombeiros também, enfim. Sintam-se abraçados pelos vereadores. Desta forma, está em discussão os requerimentos. Seguindo a ordem do sorteio, convido o vereador Paulo Japonês. Dispensado pelo vereador Paulo Japonês, também dispenso a palavra. Com a palavra, o vereador Júnior Batista. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa através do presidente, aos demais vereadores, aos servidores dessa casa, e em especial o público aqui hoje. Fico muito feliz em vê-los todos aqui, pessoal da Santa Casa, nossa querida Santa Casa, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Ian Salomão, seja bem-vindo. Eu não podia deixar de vir aqui porque eu fiz alguns requerimentos. Primeiro, está vindo o projeto para a Câmara Municipal, que acho que tem dado muito o que falar, senhor presidente? Sobre a questão do aumento de possíveis cargos comissionados. Então, para a gente ter uma base sobre como a gente deve analisar esses projetos, isso que eu estou pedindo. Eu quero saber a quantidade hoje de cargos comissionados no poder público, para a gente saber quanto tem, quais repartições tem. Outra questão também que os moradores têm nos pedido e muito, e eu acho que interessa muito ao município, pois aumenta a arrecadação. A questão do refis tem sido objeto de outros vereadores que estão pedindo isso também. A gente retorna aqui com essa pauta. Então, fazer esse reparcelamento, esse parcelamento do imposto atrasado, juros muito altos. Então, na crise que a gente vive, fazer esse parcelamento, e ainda mais hoje, que os impostos atrasados geram um processo negativo a nome. Muitas pessoas aí perdem crédito, perdem tudo. Então, com esse parcelamento, reparcelamento, vai ajudar a população a se livrar dos impostos atrasados e vai ajudar o poder público a arrecadar, que é o que a gente precisa. Outra questão também que o pessoal tem vindo atrás de mim, questão do transporte universitário.
sempre o valor aí está estagnado há algum tempo já. Eu, vereador Daniel, a gente tem cobrado muito isso, desde lá de trás, né, Daniel? Então, vereador, a gente tem que cobrar essa questão para aumentar. Infelizmente, a prefeitura manteve a porcentagem e o valor do transporte aumentou demais. E a gente sabe da realidade de muitos aqui de Paraguaçu que tem que pegar o transporte para fora. Muitos, praticamente o salário vai todo para pagar a mensalidade e o transporte. Então, é dever da prefeitura municipal, do município, ajudar esses estudantes a aumentar esse valor de repasse, para que muitos consigam permanecer estudando. E outra questão também, o vereador Ricardo Rio está questionando o requerimento, parabéns pelo requerimento, vereador Ricardo. Questão dos carros abandonados em vias públicas e outras coisas. Eu fiz uma lei em 2017, o vereador Ian Salomão era o presidente da Câmara, foi aprovada por unanimidade aqui. A prefeitura veio e regulamentou a lei sobre essa questão e não está cumprindo. Então, eu tenho ouvido reclamação das pessoas de carros abandonados na frente da casa delas e simplesmente liga para os órgãos responsáveis pelo departamento de trânsito, não tem local para ficar os veículos, não tem onde colocar. Poxa, faz um convênio com um pátio, faz um convênio com algum guincho, porque o que não pode é ficar esse monte de carro abandonado em via pública. Um monte de carro abandonado. Se a gente andar as vilas aí, a gente vê os carros, e você puxa a placa do carro, vê lá que não paga imposto faz muitos anos. Então, eu tenho certeza que, às vezes, o dono nem quer saber mais do carro, mas está abandonado em via pública. Então, que o poder público foi regulamentado, inclusive, foi uma regulamentação muito boa na época, só falta o cumprimento. Então, eu vejo, parabéns ao vereador Ricardo, que com a resposta a gente vai ver por que eles não estão dando cumprimento nisso. Porque a lei está regulamentado. Então, que façam aí algo nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Seguindo a ordem do sorteio, agora com a palavra o vereador, o professor Rodrigo Andrade. Dispenso, presidente. Com a palavra o vereador Douglas Knaif, advogado. Inicio cumprimentando o presidente dessa mesa, dessa Casa Legislativa, Fábio Santos, a pessoa na qual eu cumprimento os demais membros da mesa, os vereadores, vereadora, ao público presente, meu boa noite, Ricardo, provedor da Santa Casa, Barreto, gestor, doutora Jucimar, que há muito tempo vem com maestria atendendo a população de Paraguaçu Paulista, na pessoa da qual eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas, todos os presentes aqui que nos assistem pessoalmente ou pela internet. É uma honra tê-la aqui hoje, doutora Jucimar. Nas andanças que nós, como vereadores, temos que fazer no nosso município, em grande parte nós atentamos para os problemas que existem nas entidades sociais. Essas entidades tão importantes e que são alongamanos do poder público, do executivo, vereador Júnior. Porque aonde a prefeitura não vai, ou aonde a prefeitura hoje se exime da responsabilidade, vem as entidades sociais para dar cabo daquilo que falta. E nós vimos que com maestria e passando o caneco, essa é a verdade, passando o caneco, porque o repasse que a prefeitura faz hoje é irrisório, é desumano e não atende de maneira nenhuma o pleno exercício dessas entidades sociais. Nós vimos que é muito pouco e nós vimos que a prefeitura pode mais. Nós falamos, vereador Otacílio, de impactos financeiros
multimilionários na Prefeitura de Paraguaçu Paulista. Mas nós falamos em um repasse, igual o professor Raimundo disse, e o salário, bem pequenininho para as entidades sociais que atendem crianças necessitadas, que atendem idosos, que atendem uma gama de público e que merecem respeito. Então, o primeiro requerimento que eu estou fazendo aqui hoje, obviamente, ainda não tinha mandato, era época de eleição, e a todos os vereadores e vereadoras que me permitam, estou fazendo um requerimento para que o prefeito de Paraguaçu Paulista acelere o pagamento das emendas impositivas feitas por aqui pela Câmara. Nós sabemos que existem entidades sociais que têm muito a receber, muito, muito mesmo, e que o prefeito olhe para essas entidades sociais e acelere o pagamento, e nos informe com clareza qual o cronograma do pagamento dessas emendas impositivas. No mais, estou requerendo também informações com relação à questão das instalações de sarjetão e o escoamento da água em Paraguaçu Paulista. São perguntas técnicas, são perguntas objetivas, que vêm com o intuito de nós sabermos a quantidade que está sendo utilizada, como que está sendo feito o cronograma, como que está sendo feito o estudo, se está dentro das normas, porque tem muitos munícipes, presidente, reclamando comigo que os sarjetões que estão sendo feitos estão tendo que ser consertados de novo. Então, aqui é só justamente para avisar o bom empenho do dinheiro público, né, que nós temos que estar atento a isso aí. E nessa oportunidade também, fazendo um requerimento para a gente entender como que é feita a limpeza desses sarjetões. É uma empresa terceirizada? Não é? É a prefeitura que faz a limpeza dos sarjetões? Não é? E se há licitação, uma contratação de uma empresa que está fazendo esse serviço aqui, quando, na verdade, eu acredito que deveria ser a prefeitura fazer a limpeza. Então, vamos analisar. Sobre também a questão de licitação, estou fazendo um requerimento para uma licitação feita pela Prefeitura Municipal para a compra de tintas e materiais de pintura. Nós sabemos que todas as obras, a maior parte das vezes, elas vêm com completo, já com tinta, pintura na licitação, e nós queremos saber desse valor imenso, aonde vai essas tintas, quais prédios vão essas tintas, e o valor pago nos cabos de extensão, que a pesquisa desse vereador aqui deu um pouquinho a mais. Muito obrigado. Quero aproveitar e cumprimentar, doutora Jucimar? Muito obrigado pela presença da senhora aqui também. E nós sabemos, assim, de vários casos, né, que a senhora atendeu, que nos enche de orgulho o ser humano, a pessoa que a senhora é. E fica aqui o convite para se pensar, por que não escrever um livro contando a história dessas décadas, né, atendendo as crianças que hoje são jovens, que viraram pais e mães de Paraguaçu e da região. Fica aqui a nossa singela homenagem para a senhora, viu? Nossas considerações. Seguindo a ordem, com a palavra agora o vereador Daniel Faustino. Boa noite, senhor presidente. Por meio da tua pessoa, quero cumprimentar a mesa diretora, os nobres vereadores, os servidores da casa, o público que se faz presente e aqueles que nos acompanham de modo virtual. Eu quero, nessa oportunidade, pegar carona em dois requerimentos aqui. O primeiro é do vereador Douglas, onde ele questiona o pagamento das emendas impositivas de 2024. Nós sabemos que existe todo os critérios, os trâmites legais lá dentro da questão orçamentária no executivo, e uma vez que muitas vezes os recursos são destinados inclusive para entidades assistenciais, sociais do nosso município.
E como ele bem mencionou já aqui, essas entidades, quando elas fazem um pedido para nós aqui, elas fazem um pedido de acordo com as dificuldades que elas passam. Ninguém vem pedir dinheiro aqui por conveniência apenas, né? Além da conveniência, é a necessidade. Eles têm a necessidade desse recurso chegar o mais breve possível. E no ano de 2024 eu fiz a destinação para 2 entidades. E desde o início do ano, na abertura do ano orçamentário, os gestores delas vêm me perguntar: e aí, vereador, quando é que vai pagar? Nós temos o exemplo aqui do Projeto Caras, né? Nós temos da O Ponto de Cultura, a Lira, a Associação São Vicente de Paula e tantas outras que receberam recursos nossos aí. E nós estamos preocupados, porque quando a gente observa o caminho interno ali dentro do Executivo, a gente percebe uma certa morosidade para definir o PCA, para definir o envio de recursos para essas entidades, quando na verdade é só o repasse. Se houvesse a necessidade da compra por parte do Executivo, nós sabemos de toda a questão da licitação e tudo aquilo que está por trás ali, é até considerável a morosidade, mas é só o repasse. Envie o recurso para as entidades para que eles sejam atendidos o mais breve possível. Quero também aqui comentar sobre o requerimento do vereador Júnior Batista, onde ele faz uma fala importante aqui, trazendo essa questão dos nossos jovens universitários e aqueles que fazem os cursos tecnológicos na nossa região e que precisam do reembolso universitário, uma vez que hoje nós temos ouvido aí de adolescentes, de jovens, falando que eles têm pago na casa de até R$530 numa van, para poder ir para Marília, por exemplo, para poder estudar. Alguns deles, inclusive, pagam o valor da van maior até do que a própria mensalidade da universidade, aqueles que têm os descontos, aqueles que têm as bolsas das universidades. Então, isso é muito preocupante. E essa luta, ela revigorou aqui dentro da Câmara Municipal quase que uns 10 anos, por conta da ausência do aumento do reembolso universitário. E quando nós iniciamos lá em 2021, nós fizemos um trabalho junto ao Departamento de Finanças e Orçamento do município. Hoje paga-se até 70%. Há uma necessidade do cumprimento de alguns certos requisitos para que você receba o valor de 70%, mas a grande maioria aí recebe até 55% do valor, que já é importante. E no início do ano, através da indicação número 4 de 2025, eu fiz a indicação, inclusive, já estabelecendo os parâmetros para que o gestor, porque o prefeito municipal acolha essa nossa ideia e coloque em prática. Principalmente também, vereador Júnior Batista, que era uma promessa da campanha, de que chegasse ao 100% do reembolso universitário. Então, nós, além desse requerimento, que é extremamente importante, quando é que essas contas serão feitas e quando o projeto de lei será enviado para a Câmara para que nós possamos alcançar o objetivo de atender às expectativas dos nossos jovens. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Vane Generoso. Dispenso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Monteiro. Dispenso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juninho do PEG Pague Lima. Boa noite, senhor presidente. Qual estendo meus cumprimentos à mesa diretora, nobres vereadores, servidores desta casa, público aqui presente, internautas que nos assistem. Hoje trago um requerimento sobre a criação de uma creche do idoso destinada a atender às necessidades das pessoas idosas com perda total ou parcial de autonomia no município de Paraguaçu Paulista. Entende-se por creche do idoso um aparelho público de assistência ao idoso e cuidado aos idosos com perda de autonomia, dotado de estrutura física e de pessoal, dentre elas cuidadores, nutricionistas, psicólogos, médicos e demais profissionais ligados ao atendimento aos cidadãos supracitados. A instituição teria seu funcionamento em horário comercial. A creche do idoso deverá atender preferencialmente aos cidadãos com clara e comprovada condição de vulnerabilidade social e pessoal,
além de caracterizada a perda da sua autonomia motora e intelectual. Essa creche do idoso não poderá ser confundida com um asilo ou centro de convivência, o famoso aí CCI, visto que acolherá os idosos apenas nos períodos em que as famílias ou responsável não esteja em possibilidade de fazer. Isso se faz necessário, visto que existem idosos nas condições citadas acima que necessitam do efetivo cuidado e suas famílias precisam fazê-lo. Em muitos casos, a família ou responsável legal, juntamente com esse idoso, passa a viver com condições de vulnerabilidade social e financeira, pois esses cuidadores não podem trabalhar devido a terem de permanecer com os cuidados necessários ao idoso. Assim, é de suma importância que se tenha um olhar mais cuidadoso a estes casos. Este vereador vem requerer ao seu prefeito, se existe esse projeto na gestão municipal para a implantação da creche do idoso, para atender as necessidades das pessoas idosas com perda total ou parcial de autonomia, para assistência deste período em que a família ou responsável esteja impossibilidade de fazê-lo. Em caso de resposta afirmativa, quando será implantado, quantos idosos serão assistidos e quais serão os critérios para atender os idosos. Em caso de resposta negativa, se há interesse de implantar o referido projeto em nosso município e justificar. Existe também um local para implantação da creche? Em caso de resposta afirmativa, onde? E em caso de resposta negativa, justificar. Então, esse é um anseio que vários munícipes me procuraram e pediram para estar trazendo esse projeto para a nossa cidade. Porque muitas pessoas, às vezes, deixam de trabalhar no seu horário ali comercial para poder cuidar dos idosos. E tendo um local para você deixar o idoso bem cuidado, com todas as assistências aqui, toda a rede cuidando do idoso, a pessoa pode trabalhar e dar uma condição melhor de vida a todos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Riu. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem, funcionário desta casa, meu boa noite. Hoje eu venho falar de alguns requerimentos e gostaria de começar falando do requerimento 139/25, que estou falando a respeito do balneário municipal, o Grande Lago. Por que eu estou falando do balneário municipal? Para quem não sabe, hoje, aquele espelho d'água que está lá no balneário municipal, toda aquela água nada mais é que o reservatório da Sabesp. E como a Sabesp foi privatizada pelo governo do Estado de São Paulo para uma empresa privada, eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor prefeito municipal. Há quanto tempo foi feita a concessão junto à Sabesp, o Grande Lago Municipal? Gostaria de saber também se essa concessão será renovada ou não. Em caso de resposta afirmativa que será renovada esta concessão, quais os benefícios trarão para o nosso município? Em caso negativo, que não haverá a prorrogação do contrato junto à Sabesp, quais os benefícios também trarão para Paraguaçu? Por que eu estou questionando a questão do balneário? Porque eu entendo que o balneário, ali, é um local que tem plenas condições de gerar emprego, gerar renda. O balneário, eu sempre falo, ali é uma mina de dinheiro, precisa ser melhor trabalhado, melhor executado. Então, nós temos que ver o que é bom para o município, o que é bom para a população, a necessidade de renovar este contrato junto à Sabesp,
para que continue sendo um reservatório de água? Ou vamos trazer novamente para o município e fazer com que nós possamos criar leis que beneficia o pequeno e médio empreendedor? No balneário tem várias ações que têm condições de gerar renda. Tem caiaque, tem os pedalinhos, tem muitas coisas. Nós vemos em cidades próximas à nossa, que o balneário tem condições até mesmo do proprietário chegar próximo ao espelho d'água. Hoje nós somos proibidos em nosso município, sendo que o nosso balneário, se não for o maior, é um dos maiores do estado de São Paulo. Se eu não me falho a memória, são 80 alqueires de água. Então, temos condições, sim, de fazer gerações de emprego e muitas coisas em benefício da nossa população naquela localidade. Dando continuidade, já que nós estamos falando de balneário, gostaria de saber também, este requerimento já foi cobrado na gestão passada e vou continuar cobrando até ter uma resposta decente, adequada. Quero saber sobre o Parque Aquático Prefeito Benedito Benício. Esse parque aquático seria construído no pequeno lago, logo após a comporta. Então, quero saber se já tem alguma empresa contratada, se sim, quais são essas empresas, qual o atual estado da obra, se já foi feita alguma coisa. Gostaria de saber qual o convênio junto ao governo do Estado de São Paulo, qual o valor que tem hoje neste convênio para que seja executada esta obra. Se essa obra tem prazo para finalizar, quando será finalizada? Enfim, gente, eu acho que deu para vocês perceber um pouquinho que naquele complexo, seja balneário, Grande Lago, seja no pequeno lago que será feito, o Parque Aquático Benedito Benício, nós temos condições de gerar renda, gerar emprego e fazer a diferença no momento crucial que nós estamos vivendo. Muito desemprego e precisamos fazer a diferença para uma cidade, uma Paraguaçu cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Depois eu volto e continuo meus requerimentos. Quero cumprimentar também Júlio César, obrigado pela presença, Giovana também. Seu Capitu, agradeço também pela presença, Luquinhas e esposa, enfim, todos vocês que chegaram agora, sintam-se cumprimentados e abraçados por todos os vereadores. Encerrado a discussão, passaremos agora para a votação em bloco dos requerimentos. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável aos requerimentos permaneça sentado e, se for contrário a um ou mais requerimentos, que se levante informando à presidência o número da matéria a qual se posiciona de forma contrária. Aprovados todos os requerimentos, oficie-se. Dando continuidade, passaremos agora para a discussão da moção. Mas antes, convocação de sessão extraordinária. Nos termos do artigo 177 do regime interno desta Casa Legislativa, convoco todos os vereadores para a primeira sessão extraordinária a ser realizada na seguinte data: dia 24 de abril deste ano, quinta-feira, às 14 horas. Pauta: matéria em discussão e votação únicas. Projeto de lei número 016/25, de autoria da mesa diretora, referente à fixação dos subsídios dos secretários municipais. Segunda matéria, em primeiro turno de discussão e também votação, projeto de lei complementar número 003/25, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera a lei complementar número 303, de 15 de janeiro de 2025,
referente à estrutura e organização administrativa da administração municipal e cria nova Secretaria Municipal. Projeto de Lei número 013/25, de autoria do senhor Prefeito Municipal, sobre alterações no PPA 2022-2025, para fins de implantação de nova Secretaria Municipal. Projeto de Lei número 014/25, de autoria do senhor Prefeito Municipal, sobre alterações da LDO 2025, para fins de implantação de nova Secretaria Municipal. E, por fim, Projeto de Lei número 015/25, de autoria do senhor Prefeito Municipal, referente à abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2025, no valor de R$ 380.225, destinado à nova Secretaria Municipal. Portanto, todos os vereadores estão convocados para a sessão extraordinária, a primeira de duas. A primeira será quinta-feira, agora 24 de abril, às 14 horas. Dando continuidade, agora passaremos para a discussão da moção. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ementa da moção que está em pauta nesta sessão. Moção de autoria do vereador Jamilson do Hospital. Moção de congratulações número 002/25, que manifesta congratulações à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, por conta da premiação no 14º Prêmio David Capistrano, em nível estadual, no 38º Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde, do Estado de São Paulo, em abril de 2025. Senhor presidente, essa é a moção em pauta nessa sessão. Efetuada a leitura, informo que a discussão deverá ocorrer necessariamente na tribuna e que cada orador terá 5 minutos para utilizar da palavra e efetuar as suas considerações acerca da moção em pauta, sendo vedados os apartes. Informo ainda que, de acordo com o regimento, o vereador autor, portanto, contará com tempo em dobro para o uso da palavra. Dessa forma, está em discussão a moção. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor da moção, vereador Jamilson do Hospital. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, funcionários dessa Casa de Lei e todos que acompanham pelas redes sociais, público presente e os homenageados por essa moção de congratulações que apresento nesta noite. A Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista esteve na premiação no 14º Prêmio David Capistrano, em nível estadual, no 38º Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, em abril de 2025. Evento este realizado de 9 a 11 de abril de 2025, na cidade de Santos, entre 2.141 projetos inscritos, o Doe Sangue, Doe Amor, idealizado pela Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista, em colaboração com o Departamento de Saúde. Tem como objetivo aumentar o estoque de bolsas de sangue e recebeu menção honrosa no 14º Prêmio David Capistrano, durante o 38º Congresso de Secretários Municipais do Estado de São Paulo. Por meio da 21ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios. As idealizadoras do projeto, Karina Melo, e a técnica de enfermagem da Agência Transfusional e responsável pela bancada graduada em Biomedicina, Valéria Aparecida Tomazini Marques, enfermeira da Agência Transfusional, enfermeira coordenadora da Educação Continuada,
enfermeira responsável técnica do PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, com o apoio do gestor da instituição, Antônio Roberto Arantes Barreto Filho, e o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu, Ricardo Prado de Oliveira. Receberão a menção honrosa em nome do município, juntamente com Egídio Tonini Nogueira Neto, diretor do Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal, e Deise Ramalho, que é a coordenadora da atenção básica dentro do Departamento de Saúde, que apoiaram a iniciativa do hospital. Neste ano, a mostra atingiu recorde histórico de participação, com 2.141 trabalhos inscritos. Do total de 2.121, experiências foram apresentadas por municípios paulistas e 20 por instituições e parceiros de outras esferas. As inscrições envolveram 148 municípios do estado de São Paulo, consolidando a mostra com um dos pilares do Congresso, valorizando ainda mais a conquista da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, com o apoio do Departamento Municipal de Saúde. Desta forma, diante de todo o exposto, a Santa Casa de Paraguaçu Paulista, seu gestor, provedor e os colaboradores responsáveis pela apresentação e realização da proposta premiada, e os apoiadores do Departamento de Saúde são merecedores do reconhecimento e da homenagem do município, através dessa Câmara Municipal, pela premiação recebida, motivo qual solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente moção. Fico muito feliz em poder apresentar essa moção de congratulações, até porque este ano completarei 30 anos trabalhando na área da saúde. Só de Santa Casa são 20 anos. Sei da importância de valorizar esta classe, que nos momentos mais difíceis estão presentes na vida de muitas pessoas. A pandemia de Covid-19, enquanto muitos eram obrigados a se isolar, lá estavam os profissionais da linha de frente, acolhendo e cuidando das pessoas. Parabéns mais uma vez por este importante prêmio. Fica aqui o meu reconhecimento a todos. As palavras do presidente. Dessa forma, está em discussão a moção, com a palavra o vereador Daniel Faustino. Quero agora, de modo muito feliz, cumprimentar os homenageados da noite. A Karina, a Valéria, o Barreto, o Ricardo, todos aqueles que compõem aí o quadro de colaboradores da Santa Casa do município, desde a galera que está lá na portaria, fazendo a recepção das pessoas, até mais alto escalão da diretoria. Primeiro eu quero dizer que existe algo na nossa vida que ninguém é capaz de furtar, que é o princípio da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. Se você planta uma sementinha de algodão, é impossível nascer um pé de arroz. Estou dizendo isso porque vocês têm plantado, nos últimos anos aí, um trabalho fantástico, com dedicação, com altruísmo, com empatia, entregando a vida de vocês de uma forma jamais vista. E agora vocês estão colhendo os frutos, os resultados de tudo isso. E mais do que o prêmio Davi Cipriano, é colher resultados de salvamentos de vidas lá na Santa Casa. Quando as pessoas chegam lá quase morrendo, infartada, atropelada, qualquer que seja a situação, vocês estão lá para poder salvar essas vidas.
Vocês escolhem os frutos quando vocês têm a oportunidade de fazer com que uma criança de 5, nem sei se é possível, vai que eu estou cometendo uma falha aqui, né, doutora Josimar? Mas 5, 6 meses de gestação, por conta de uma gestação turbulenta, ali, tirar na criança, né, fazer o parto e trazê-la à vida, passando ali todos os processos da incubadora, depois no processo de chegar até os 9 meses, para essa criança viver uma vida tranquila. Então vocês colhem frutos todos os dias lá. E é uma instituição que tem uma baita de uma responsabilidade, porque quando alguma coisa sai do eixo, é madeira. É porque a Santa Casa é isso, porque a Santa Casa é aquele outro. Quando na verdade vocês fazem aí cerca de 90 mil atendimentos ano. Quase uma média de 300 atendimentos por dia. E aí quando uma veia dá errado é motivo de... Mas hoje nós estamos aqui para parabenizar vocês. Em especial quero cumprimentar o vereador Jamils. Confesso que eu fiquei até surpreendido, Jamils, porque com esse rosto novo seu aí, 30 anos já na saúde. Mas parabéns por essa iniciativa de homenagear cada um deles, porque a gente sabe da importância desse prêmio, um prêmio que está aí na sua 14ª edição e que mais de 2.100 projetos o município de Paragus Paulista se destacou em 3. E a Santa Casa é um deles. Os outros 2 é lá do Departamento de Saúde, com algumas ações. Mas eu gostaria de falar da importância do projeto de doar sangue. Primeiro que a Bolsa de Sangue no Brasil, lá em 2023, porque em 2024 eles não fecharam ainda as análises, nós tivemos 3,2 milhões de doadores. E isso ainda é pouco, porque se a gente observa os dados desse ano, a situação dos estoques de sangue é um estado crítico, que a Fundação Pro Sangue, ela aponta que o O positivo, o O negativo, o A negativo são tipos sanguíneos muito escassos, geneticamente falando, né? E quantas pessoas, creio que grande maioria aqui do plenário hoje, daqueles que nos assistem, já foram solicitados para ajudar em campanhas de doação de sangue para poder salvar as vidas. Uma pessoa que tem problema aí, que faz hemodiálise, uma pessoa que sofre um acidente, um indivíduo que está lá na UTI, a própria gestação, tantos são casos de pessoas que precisam do sangue de alguém que doou. A importância de doar sangue, e aí a campanha diz, né, você doa o sangue, você doa a vida. Então, parabéns mesmo pela iniciativa, parabéns pela idealização, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Dou um parabéns também porque vocês fizeram um trabalho aí para poder colher os doadores de medula óssea. Então, assim, o trabalho de vocês tem sido impecável. Então, vereador Jamils, parabéns por esse cuidado, por essa sensibilidade, e a toda a equipe aí da nossa Santa Casa, meus parabéns, e muito obrigado pelo amor que vocês têm pelas vidas. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, passaremos para a votação da moção. Está em votação a moção de congratulações de número 002/25, de autoria do vereador Jamilson do Hospital. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para sua aprovação é de maioria qualificada. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação da moção de congratulações de número 002/25. O vereador que for favorável à moção responda sim e, se contrário, responda não. Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Paulo Roberto Pereira. Com certeza, sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. José Roberto Batista Júnior. Com toda certeza, sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Douglas Amoir Kenaifes Filho. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Jamilson de Souza. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Senhor presidente, são 13 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Por
unanimidade, vereador Jamilson. Aprovada, oficie-se conforme o requerido. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto do vice-presidente Juninho do PEG Pague Lima. Quero também parabenizar toda a equipe da Santa Casa, os gestores, e não poderia deixar também de parabenizar os vereadores que muito têm apoiado a Santa Casa nos últimos anos. O Departamento de Saúde também tem feito o papel dele. E quando a gente vê esse trabalho em conjunto, né, dando condições para que os colaboradores da Santa Casa tragam serviços de melhor qualidade aos nossos munícipes. Também não posso deixar de parabenizar nosso ex-vereador, uma vez vereador, sempre vereador, Ian Salomão, que tem uma luta aí, né, sempre destinando emenda, buscando recursos para a Santa Casa de Paraguaçu. Tudo isso é o conjunto que acaba dando esse resultado positivo. E está em Lucas, né, capítulo 12, versículo de 42 a 48, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, parabéns a todos vocês. Passo a palavra ao vice-presidente e solicito a palavra. Com a palavra, o presidente desta casa, o vereador Fábio Santos. Bom, quero cumprimentar pela moção de congratulações ao vereador Jamilson. Parabéns. Estendo, Valéria, leve também os nossos cumprimentos a toda a equipe da Santa Casa que eu tenho um carinho muito especial. Lembro, em 2021, quando nós estávamos na pandemia, a necessidade de termos lá, né, um aparelho de hemodiálise. E desde lá até hoje, consigo manter esses aparelhos, né, através da emenda impositiva. Depois vieram muitos outros vereadores que abraçaram a causa também e hoje estão firmes lá, apoiando, como é a vereadora Vanes, vereador Júnior, vereador Jamilson, que tenho certeza, vereador Rodrigo, Daniel, enfim, vereador Paulo, Ricardo, Juninho, vereador Leandro também tem esse olhar, né, bondoso, carinhoso, Otacílio também e a Mauri. E não podia deixar aqui de parabenizar o ex-presidente vereador Ian Salomão pelo seu trabalho pela Santa Casa de Paraguaçu. Se muitos não lembram, nós lembramos do seu empenho, de sua dedicação e os valores robustos que o senhor conseguiu trazer para a Santa Casa. Fica aqui registrado e os nossos parabéns. Através do nosso provedor, Ricardo Prado, estendo os cumprimentos à mesa gestora e os demais também. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Paulo Japonês. Eu também quero estender os meus parabéns ao Ricardo e, através do Ricardo, a toda a diretoria, a todos, Barreto, por esta mudança, essa transformação que houve na Santa Casa depois que vocês entraram e apanharam a Santa Casa para estar zelando. A todos, cooperadores, médicos, enfermeiros, nós sabemos, esta Casa de Lei sabe da transformação que houve. Nós sabemos do compromisso com os nossos munícipes que vocês estão tendo. Nós sabemos da responsabilidade que é muito grande, a qual vocês enfrentam. Nós estivemos lá por muitas vezes, nos reunimos muitas vezes, e eu posso dizer, como o vereador que já estou há algum tempo nesta Casa de Lei, que a mudança foi total. Por isso, eu venho estender aí os meus parabéns sinceros a todos vocês, a todos quanto ali se encontram trabalhando, agrupado nessa missão. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Júnior Batista. Peço licença. Também não poderia deixar aqui, né, de fazer essa justificativa ao Betinho, né, que às vezes meia-noite eu mando mensagem de pessoas ligando para a gente, porque está internado, tá, e você nunca deixou de me atender. Muitas vezes meia-noite, 1h da manhã, não tem hora. Né, esse final de semana mesmo teve atendimento, a vereadora Vanes resolveu um assunto de uma pessoa que estava lá, antes de mim, inclusive,
né, que ligamos para você prontamente resolveu. A gente briga, discute, mas o que eu falei, eu já mandei mais de 1 milhão de emendas para lá, impositivas, de 2017 para cá, que a gente foi mandando, que a gente conversou, os aparelhos de laparoscopia. Por quê? Porque a gente sabe que está em boas mãos. A gente sabe que depois que vocês entraram lá, o hospital, de todas as reclamações que tinha muito. Eu posso dizer com clareza que diminuiu 80% das reclamações. Tá, então, meus parabéns, vereador Ian Salomão, que nos fez também gostar ainda mais da Santa Casa. Eu ia com ele nos deputados e onde ele ia, ele levava a Santa Casa. Tá? Então, meus parabéns. Peço a justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Douglas Knaif, advogado. Nessa noite tão especial, eu gostaria de agradecer a toda a gestão do hospital. Hospital que faz muito sentido para mim, familiarmente, porque desde criança convivo ali naqueles corredores com meu pai, mas especialmente a uma pessoa que está trazendo também uma nova roupagem, uma nova visão ao hospital, que é justamente o vereador que encontra essa sensibilidade e vê esse trabalho de perto, né, e traz essa menção honrosa à Santa Casa de Paraguaçu Paulista, que é o vereador Jamilson. Vereador Jamilson, meus parabéns. Parabéns porque te conheço também desde criança. Parabéns porque vejo o seu amor e a sua afeição pelo nosso hospital. E parabéns pela monção, que é justa, né? E pelos seus várias e várias décadas de trabalho lá. E dessa maneira também agradecer ao Barreto, agradecer ao Ricardo e agradecer à doutora Jucimar. E ao Ian, pelo destravamento de quase 800 mil reais com o deputado Ricardo Madalena. Nossos parabéns ao Ian também. Justificativa de voto. Neste momento, em razão da aprovação da moção e com fundamento no artigo 149, inciso 2 do Regimento Interno, suspendo a sessão para que possamos proceder à entrega do diploma de congratulações. Peço ao senhor secretário que faça a nova verificação de presença. Amauri Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Knaif Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Jamilson de Souza. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 3 vereadores presentes e nenhum ausente. Dando prosseguimento, passaremos agora para a palavra franca aos senhores vereadores em tema livre. Solicito ao senhor secretário que consulte nominalmente cada vereador para saber se há interessados em fazer o uso da palavra. Otacílio Alves de Amorim Neto. Não. Paulo Roberto Pereira. Presente. Uso da palavra franca. Sim, sim. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim.
José Roberto Batista Júnior. Sim. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Sim. Douglas Amoir Kenai Filho. Presente. Não. Sim ou não? Sim. 2 vezes, sim. Amauri Carlos Caboclo. Não. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Jamilson de Souza. Não. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Passa a palavra para o vereador Douglas. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Senhor presidente, são 10 vereadores interessados no uso da palavra franca. Informo que a palavra franca iniciará a partir deste horário e que cada orador terá o tempo de 5 minutos para usar da tribuna, cuja ordem irá obedecer ao sorteio efetuado no início da sessão. Damos início, portanto, à palavra franca. Iniciamos com o vereador Paulo Japonês. Senhor presidente, pela ordem eu dispenso. Também dispenso. Com a palavra o vereador Júnior Batista. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu não poderia deixar de vir aqui, mais uma vez, para falar desse projeto que veio para a Câmara. Eu sempre defendi que projetos polêmicos, projetos que precisam de uma análise melhor por parte dos vereadores, eles têm que tramitar nas comissões, senhor presidente. Eu acho que está na hora dessa Câmara Municipal começar a barrar tudo que é pedido de urgência especial do prefeito. Foi só para a população ter uma ideia do que é isso, porque a gente discute, fala, a população não entende. Quando chega um projeto para a Câmara Municipal, no natural, o que acontece naturalmente, esse projeto ele passa nas comissões. Então a Câmara Municipal ela é formada por comissões, compostas por 3 vereadores cada comissão. Então são várias, vou citar aqui as 2, que são as que mais têm projetos para análise, porque é as que mais têm influência nas leis, que são de Constituição, Justiça e Redação, que é onde se analisa legalidade, questão até didática da lei, questão de escrita da lei, questão ortográfica da lei. E a outra questão orçamentária. Então vai para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Quando eu tiro dessas comissões, quando o prefeito ele fala assim, requeiro seja apreciado em urgência especial. Ele está fazendo o quê? Ele está retirando esse projeto dessas comissões de vereadores que a gente analisa antes para depois tomar uma posição e já vai para o plenário. E essa lei é uma lei que você cria uma nova secretaria com estimativa de gasto de mais de R$1 milhão ano. Você cria uma nova secretaria, que eu já falei, com novos cargos comissionados, com tudo uma nova estrutura. E urgência especial. Então, acho que está na hora dessa Câmara Municipal começar a analisar isso. Porque quando nós aceitamos que todo projeto de lei seja em urgência especial, nós estamos depreciando a própria casa. Nós estamos depreciando os próprios vereadores, as próprias comissões. Então, que nós pensamos muito bem sobre isso. E para a própria população também.
Porque nós somos cobrados lá fora sobre isso. Vereadores aprovou o aumento do salário dos secretários. Vereadores criaram uma nova secretaria. Vereadores criaram 150 novos cargos comissionados. Então, a gente precisa analisar isso com mais afinco, com mais profundidade. E a gente só vai conseguir fazer isso através das comissões. Então, de agora em diante, eu vou começar a vir para a tribuna toda vez. E vou bater em cima, vou ser contrário a projetos de lei em regime de urgência especial. Se mais vereadores também dessa casa, respeitando o voto de cada um, tá? Por isso são 13, não é um só falando, eu não sou dono da razão, eu estou falando o que eu penso. O que outro vereador pensa, respeito, tem problema. Mas eu espero que essa Casa de Leis comece a se valorizar, comece a chamar para si a responsabilidade de legislador e mostrar para o prefeito que aqui tem vereadores que leem projeto, que debate projeto, e que se vota sim na tribuna é porque já teve um vasto conhecimento desse projeto, uma vasta análise. Então, eu fico muito triste com isso, porque já estamos sendo martelados lá fora. Como se já tem um acordo aqui dentro da Câmara, por isso que foi colocado urgência especial. Aí tem a questão da extraordinária, que coloca 2 horas da tarde para não vir o povo aqui, porque a gente já está tudo combinado. É isso que a gente está ouvindo. E para que isso, gente? Então vamos começar a valorizar, essa Casa Legislativa, se impor como vereadores. Obrigado, senhor presidente. Quero dizer, vereador Júnior, que não foi o prefeito municipal que solicitou que fosse marcado, né, uma sessão com urgência especial, e sim uma sessão para que a gente pudesse, né, já debater nesses assuntos, mas, como já disse aqui no início, né, do ano, eu solicitei... O ofício dele tá pedindo urgência especial, eu falei sobre o ofício dele. Tá. Então, nós não acatamos nesse sentido. Porém, eu já deixei claro que essas solicitações não irei aceitar, né? A gente sabe que existe um prazo limite para que isso aconteça, então estou usando o bom senso justamente por isso. E é bom deixar bem claro aqui, nós sempre debatemos isso, nós não somos funcionários do prefeito, né? Nós estamos aqui para servir a população de Paraguaçu. Tenho certeza que a resposta, vereador Júnior, virá agora nas sessões que teremos. Com a palavra, o vereador professor Rodrigo Andrade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora, aos nobres vereadores, ao público presente aqui, que está nos assistindo agora aqui, e internet também. Falar sobre uma indicação, né? Mas antes de falar dessa indicação, vou falar um pouco sobre o que o vereador Douglas estava comentando sobre, através, na hora do requerimento dele, que nós, vereadores, fazemos nossas andanças, estamos por aí andando, né? Em contato direto com a população, com o povo, e eles sempre pedindo, né, para a gente, né, interceder por eles, né? Dessa forma, a gente pode estar cobrando em forma de ofício, indicação, requerimentos, né, até mesmo criando projetos de lei, para estar levando isso aí. E hoje aqui estou atendendo uma indicação de um amigo meu, do Lucas, né? Por incrível que pareça, para alguns que pode estar analisando e pensando assim, né, alguns dos moradores, falar assim, poxa, mas é algo pequeno. Para você é pequeno, mas para ele não, né? Então, como alguns dos vereadores falou, nós temos que respeitar, né, o pedido do morador, né, por incrível, por pequeno que seja, mas para ele vale muito, né? Então, ele está solicitando aqui ó, a indicação que eu peço melhoria na praça, no bairro do Mário Covas, nas proximidades da rua Jequitibá e Aroeira, né? Ele pede ali que tenha melhorias de banco na praça, né? Academia do ar livre, brinquedo, né? Iluminação,
que seja ali para ele estar fazendo o quê? Um momento de lazer, né? Tá levando ali os familiares dele, alguns dos parentes, amigos, né? Para estar ali por perto, né? Levando o pessoal no seu bairro, que algum dos bairros onde ele me citou, que algum dos bairros ali por perto pode ser que tenha, mas bem próximo da casa dele não tem, tá? Então, parabéns aí, Lucas, tá? Pode contar com o vereador, tá? Aqui está feita sua indicação e vou cobrar para ser instalado melhorias nesse bairro aí. Outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre o pedido, né, indicação que eu fiz também na sessão passada, referente à questão de limpeza, né, que até o vereador Leandro já tinha feito um requerimento sobre o programa Cidade Limpa, e eu tinha comentado que eu solicitei para o Cícero, né, o diretor do Departamento de Obras, que fizesse a limpeza em alguns pontos que os moradores me pediram, mas foi feito, foi como eu falei, foi feita a limpeza. Eu disse que em breve, coisa de 2 semanas, os moradores, a população ia estar jogando lixo lá. E realmente tem entulho de construção, galho, sofá. Então é uma coisa que eu não sei explicar, né? Porque isso aí também vai do perfil dos moradores também. Eles não colaboram. Vai lá, daqui a pouco eu peço, solicito de novo para o Cícero poder fazer a limpeza, faz a limpeza, e isso aí não tem como. Ah, mas instala uma câmera. Alguns pontos foi instalada uma câmera de monitoramento, mas o que eles fazem? Eles vão a uma distância longa e jogam onde a câmera não pega, né? Então é complicado. Peço a colaboração da população também que ajude. Não tem como fazer o descarte, aluga uma caçamba, né? Não tem como fazer o descarte aqui em cima, né? E nesse caso também, onde o vereador Daniel, sei que já brigou bastante, lutou por isso, sobre o descarte de ecoponto, né? Entendeu? Então essa seria uma solução também muito boa. Ele pode estar vindo aqui falar também sobre mais o ecoponto, tá? Mas essas são minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Douglas Knaif, advogado. Boa noite a todos novamente. O vereador Rodrigo disse aqui que não se tratava de requerimento pequeno ou grande, indicação pequena ou grande. Vereador Rodrigo, você é das poucas pessoas que eu vejo a vontade e o brilho nos olhos de olhar os problemas em loco. Minhoca da terra, problema da terra, e você está sempre presente. Primeiro, transformando vidas enquanto professor, porque a gente sabe que o esporte muda a vida das pessoas. E, em segundo lugar, mudando vidas e resgatando direitos. É isso que você está cobrando aqui. Então, meus parabéns. Não existe projeto pequeno, não existe projetos grandes. Existe a vontade de mudar a vida das pessoas e resguardar os direitos das pessoas. E é isso que você faz com maestria. Inclusive, até na tribuna aqui, já disse outras vezes que você foi um dos primeiros a me abraçar e me apresentar a casa. Então, eterna gratidão, meu muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Em segundo lugar, eu sempre costumo dizer que quando um vereador olha o problema, o segundo olha o problema, o terceiro olha o problema, espera aí, vamos dar atenção, porque realmente onde há fumaça há fogo. E foi exatamente isso que aconteceu hoje. Na sessão passada, eu fiz um requerimento de número 130/2025, requerendo o mesmo problema em vias transversas que o vereador Ricardo Rio viu. Então, nós dois, será que nós dois estamos loucos, vereador Rio, ou realmente há o problema e há a possibilidade de fazer diferente no Grande Lago? Né? Primeiro porque você foi muito bem na maneira como você abordou o Grande Lago. Parque aquático, esporte náutico, pesca, encontros regionais, isso realmente traz muita verba para o município. E, em segundo, também aquilo que eu questionava na sessão passada, que era a possibilidade da abertura para os lindeiros terem acesso ao espelho d'água, que faz todo sentido quando nós falamos em investimento no turismo de Paraguaçu Paulista. Então, aqui está 2 requerimentos com abordagens diferentes à questão de utilização do Grande Lago,
que deve ser utilizado para fins de turismo e a prefeitura deve, vereador Ricardo, me permita dizer, deve resgatar a competência sobre a gestão, a administração da folha d'água, né, do espelho d'água e das áreas de preservação ambiental. Né. Só assim nós conseguimos dar roupagem diferente ao Grande Lago e só assim nós conseguimos olhar com olhares multifocais ao turismo. Né. Em segundo lugar, eu me refiro aqui à prestação de contas da Festa das Nações. Eu confesso que muito li, e talvez por própria ignorância ou por não trabalhar na área, eu não consegui entender. Um emaranhado de notas, entendeu? Não consegui entender a diferença do camarote, não consegui entender a diferença do almoço da PAI, não consegui entender sobre estacionamento, mas eu quero sugerir, na minha humilde opinião, a roupagem que deve ser dada à Festa das Nações. Quem sou eu? Muitas pessoas preparadas ali lutam para fazer essa festa. Eu queria sugerir à prefeitura que tivesse um olhar mais assistencial com as entidades sociais. E que ali, vereador Paulo, tem muitas entidades sociais que não têm material humano para poder fazer acontecer naqueles dias em que vende-se bastante produtos na divisão deles lá. E muitas terceirizam, e diminui muito o lucro. Então, eu queria sugerir ao diretor do Departamento de Turismo que tivesse um olhar para as entidades, que nós pudéssemos destinar o estacionamento para as entidades, que nós pudéssemos destinar outras coisas a entidades, que não ficasse só distrito àquela venda de pastel, venda de hambúrguer, venda disso, é bom, entendeu? Mas que nós pudéssemos ampliar, porque as entidades sociais estão clamando por ajuda. Né? Então fica aqui o registro desse vereador que não entendeu, talvez por ignorância, mas que quer que a próxima Festa das Nações, e está sugerindo, tenha um olhar mais assistencial às entidades sociais, para que elas possam angariar mais recursos, porque sobrevivem disso. Né? E é uma sugestão também que o Lions, o Rotary, a maçonaria e outras instituições, enfim, possam adotar uma entidade social e trabalhar para aquela entidade social para reverber de dinheiro. Né? É uma sugestão. Com imensa alegria desse vereador, hoje eu anuncio a primeira obtenção de emenda parlamentar para o nosso município de Paraguaçu Paulista. Hoje tive a grata surpresa de receber nas minhas mãos um ofício especial do deputado estadual Ricardo Madalena, que está destinando, pelo nosso pedido, R$70 mil para a implantação de energia fotovoltaica para a Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista, Casa Lar Coronel Juventino Pereira. Eu tenho certeza que isso é o início de uma grande história e que vai propiciar aquelas crianças que ali se encontram a possibilidade de implantação de ar-condicionado e de outros materiais elétricos, eletrodomésticos, que sugam muita energia. E esse contato ele foi possível por conta do nosso assessor, o Ian Salomão, que de pronto recebeu o ofício e de pronto levou para conhecimento do deputado estadual, e cá está, fruto de trabalho, fruto de visão, uma pequena emenda parlamentar, sim, mas, como eu disse ao vereador Rodrigo, não existe pequeneza e não existe grandeza. Existe adequação da necessidade de quem sofre. Sofre com calor, sofre com outras questões que também fazem parte do bem-estar da criança e do adolescente. Então, eu quero reconhecer aqui o trabalho do deputado estadual Ricardo Madalena, não só por a obtenção dessa emenda parlamentar, mas como também ter sido peça fundamental, se caso os nobres não saibam, mas ter sido peça fundamental, junto com o Ian, para destravar na Secretaria de Saúde uma transferência voluntária do Governo do Estado de São Paulo à nossa Santa Casa de Paraguaçu Paulista.
Então, é um deputado da gente, que fala a língua da gente e que soube reconhecer os problemas da nossa região. Então, nosso muito obrigado. Ia indo embora, mas faltou um assunto importante aqui também, que é um requerimento e o tempo me permite. Faltou falar sobre um requerimento que eu estou fazendo sobre a distribuição das 80 casas populares no município de Paraguaçu Paulista. Aqui nós estamos discutindo o meio de triagem que é feito, como é feito, e se serão consideradas algumas categorias específicas, como social, econômica e outras. Nós vemos que existe, vereador Daniel, muitas pessoas que às vezes já foram agraciadas com o benefício outrora, e que entram na fila novamente. E outras pessoas que não se adaptam, não preenchem todos os requisitos para a obtenção das casas. Como se trata de dinheiro público, nós estamos aqui requerendo para saber se há essa triagem, se há uma investigação social, e se será destinada uma porcentagem dessas casas para as classes específicas ou pessoas com algum tipo de deficiência física ou intelectual, e quais os critérios. Estou indicando também à Prefeitura, através do prefeito municipal, que, com o apoio dos demais poderes e instituições do município, que leve, pelo menos uma vez ao mês, a Prefeitura e todo o seu staff de secretários e assessores aos bairros e distritos dessa cidade, visando ouvir e providenciar soluções às demandas da população local de suas residências. E isso é muito interessante. Primeiro porque nós conseguimos analisar o problema de quem vive o problema, olhar o problema pelos olhos de quem está vivendo o problema. E segundo, que não existe auditoria melhor que a população atendendo ao executivo e vendo quais ventos se devem tomar e quais medidas que podem ser adotadas para melhorar a vida daquelas pessoas. Então, muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Daniel Faustino. Dispensa. Com a palavra, a vereadora Vane Generoso. Hoje eu dispenso. Com a palavra, o vereador Juninho do PEG Paglima. Mais uma vez, boa noite a todos. Volto a essa tribuna. São duas reclamações que eu recebi nessa última semana. Uma referente ao Departamento de Trânsito e a outra, eu não sei se é de algum departamento, se é do gabinete ou dentro do paço municipal, que é sobre as ligações. Quando o munícipe precisa ligar para a prefeitura, o telefonista atende, tenta transferir a ligação para alguma secretaria, que antigamente era departamento, e o munícipe fica na espera até cair a ligação. Então, é um problema que está ocorrendo. Hoje já aconteceu, me ligaram, porque é recorrente isso. Então, precisa urgentemente ver aonde está essa falha para poder estar resolvendo esse problema aí, que às vezes é uma emergência, precisa ligar para uma escola, precisa ligar para uma unidade de saúde, precisa ligar para um departamento que hoje é a secretaria e essa morosidade toda. Não, deixo bem claro aqui, até o munícipe que ligou para mim e falou, não é culpa da telefonista, o primeiro atendimento perfeito. Quando vai transferir, a gente não consegue. E a gente tem que sair daqui da minha casa e se locomover até a unidade que a gente precisa buscar alguma informação. E departamento de trânsito? Esse eu já recebi várias reclamações, principalmente das placas que foram instaladas aí no município alguns anos atrás. Tem algumas ruas que mudou o sentido, viraram mão única, e essas placas estão invertidas. Então, eu acho que cabe aí ao departamento responsável de trânsito, sou o diretor lá, o Valdinei, a fazer um levantamento, ver, parece que é uma empresa terceirizada que presta esse serviço, para fazer o mais rápido possível, porque a qualquer momento pode acontecer um acidente. Hoje,
pela manhã, eu descendo a Avenida Paraguaçu, no cruzamento com a Avenida Siqueira Campos, um carro de uma empresa que vinha prestar serviço na cidade, até eu olhei a placa do carro, era de Canitar, uma empresa de fora. Ele desceu na minha frente, ele fez a conversão à direita na Siqueira Campos. Como eu já tenho recebido algumas reclamações, eu olhei se tinha a placa ali, dizendo que ele não poderia fazer a conversão à direita, seria seguir reto ou à esquerda. E ele entrou à direita, quase causando um acidente no semáforo ali. Só não foi um acidente porque o semáforo fechou para quem vinha pela Siqueira Campos, então deu tempo dele ver. Então são pequenas coisas assim que pode ser melhorada e às vezes até vira chacota, né? Pô, vereador, você vê lá para a gente, pô, tá difícil desse jeito. E uma outra situação também é a rua Antônio Machado, entre a Vila Fine e a Vila Taíde. Eu já fiz indicação e também não fui atendido nos anos anteriores, que aquela rua ali, hoje um movimento de caminhões, bitrem, é muito grande o movimento, por causa da LDC e também da farinheira Jaju. Não que eu esteja contra o desenvolvimento econômico de Paraguaçu, mas qual foi a minha sugestão na minha indicação? Uma rota de caminhão, desviando do centro da cidade, porque hoje ali a Vila Fine e Vila Taíde já é um centro. As ruas são estreitas. Então tem caminhão subindo, quebrando calçada, tem caminhão fazendo a conversão, destruindo fachada de comércio. Então precisa, mais uma vez, um olhar do Departamento de Trânsito, um planejamento, fazer um estudo da melhor forma de poder esses caminhões chegarem nessas empresas. São essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Ricardo Riu. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez boa noite. Gostaria de falar aqui sobre dois requerimentos que eu não consegui falar. Começando pelo requerimento 141/25, estou requerendo ao senhor prefeito municipal informações quanto à alteração da Lei Complementar 283, de 4 de julho de 2023, em relação aos aniversariantes do mês. Para quem não sabe, esse é o Estatuto do Servidor, então estou perguntando ao Poder Executivo Municipal se ele pretende alterar o parágrafo 2º do inciso 5º do artigo 163 da Lei Complementar 283, de 4 de julho de 2023, Estatuto do Servidor Público Municipal. Então, estou pedindo ao senhor municipal se teria possibilidade de ser feita a alteração para as pessoas que façam aniversário e caem num sábado, num domingo, num feriado, se este mesmo servidor poderia ser tirado o seu dia de folga do aniversário no próximo dia útil. Então, gostaria de saber se, em caso de resposta afirmativa, quando será feita esta alteração, e se for, em caso de resposta negativa, o porquê não fazer, que ele possa justificar. Eu entendo que é um direito do servidor, só que nós não temos culpa se cai num sábado, num domingo ou num feriado. Mas o prefeito pode rever, alterando o estatuto, como já foi dito, e deixar que o servidor tire este dia, que é de direito dele, no próximo dia útil. Dando continuidade aos requerimentos, gostaria de falar do requerimento 143. O vereador Júnior Batista já falou um pouco sobre este requerimento. Então, estou pedindo informações sobre a elaboração de um projeto para que o Poder Público Municipal possa retirar carros, trailers, que estejam atrapalhando a via pública. Na realidade, vereador Paulo,
não há necessidade de fazer um projeto-lei, porque esse projeto-lei já existe, que inclusive é de autoria do vereador Júnior Batista, que tornou-se a Lei 3.132/17. Então, eu gostaria de saber se o senhor prefeito municipal já regulamentou esta lei. Se já foi regulamentado, que ele possa me enviar qual foi o decreto. Se não foi regulamentado, o porquê até o exato momento não regulamentou ainda. Então, que ele possa justificar. Por que eu estou questionando isso? Porque na última sessão, teve a questão de um trailer que estava localizado atrás da concha acústica, levei ao conhecimento e retiraram. E muitos moradores questionou este vereador aqui, que em frente à sua casa tem um carro parado, abandonado, está juntando criadouros de dengue. Enfim, outras pessoas em outras localidades nos questionam que não tem condições de passar na rua, porque tem veículos parados dos dois lados, a rua fica estreita, muito movimentada, causando acidente. Então, que o poder público municipal possa, sim, fazer, regulamentar, caso não esteja regulamentado, para que possa retirar esses veículos de via pública, facilitando a locomoção, o tráfego em via pública e melhorando muito até para alguns moradores. Porque, como eu já disse, tornou-se um criadouro de dengue, tornou-se, em alguns lugares, até mesmo esconderijo para pessoas mal intencionadas cometer algum tipo de crime. Então, que possa ser feito, analisado e retirado estes veículos e possa dar uma maior tranquilidade para a nossa população e para o nosso trânsito de nossa cidade. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Encerrada a parte do expediente, comunico que a sessão está suspensa para o intervalo regimental. Do dia, peço ao senhor secretário que faça a nova verificação de presença. Amauri Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenai Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Jamilton de Souza. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 13 vereadores presentes e nenhum ausente. Prosseguindo a sessão, damos início à pauta organizada da ordem do dia, a qual, conforme ofício desta presidência, está formada pela seguinte matéria. Redação final número 002/25, elaborada pela CCJR, relativa ao projeto de lei número 007/25, devido à aprovação da emenda supressiva número 00/25. Comunico que, em razão dos vereadores já terem recebido a cópia digital da redação final, antecipadamente, fica dispensada a leitura da matéria. Portanto, passaremos agora para a apreciação da matéria constante da referida pauta organizada. Coloco em apreciação a redação final número 002/25, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 007/25,
em razão da aprovação da emenda supressiva número 002/25, está em discussão a presente redação final. Encerrada a discussão, passaremos agora para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça sentado e, se for contrário, que se levante. Aprovada a redação final do projeto de lei número 007/25, expedir e encaminhar autógrafo ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Terminada a apreciação da pauta da ordem do dia, passaremos agora para a franca palavra em explicação pessoal. Solicito ao senhor secretário que consulte nominalmente cada vereador para saber se há interessados em fazer o uso da palavra. Otacílio Alves de Amorim Neto. Não. Peço dispensa, presidente. Dispensado, vereador Amauri. Perdão, ratificando. Vereador Otacílio. Paulo Roberto Pereira. Não. Pela ordem, senhor presidente, peço dispensam. Dispensado, vereador Paulo Japonês. Uma boa noite a todos. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Sim. José Roberto Batista Júnior. Não, e peço dispensa, senhor presidente. Dispensado, vereador Júnior Batista. Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade. Não, e peço a dispensa, senhor presidente. Dispensado, professor Rodrigo Andrade. Douglas Amoir Kenaves Filho. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Não. Daniel Rodrigues Faustino. Não. Jamilson de Souza. Não. Peço dispensa, senhor presidente. Dada dispensa, vereador Jamilson do Hospital. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Não. Leandro Monteiro de Siqueira. Não. Clemente da Silva Lima Júnior. Não. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Senhor presidente, são 2 vereadores interessados em fazer o uso da explicação pessoal. Cada orador terá o tempo de 10 minutos cada. Como disse, informo que cada orador terá o tempo de 10 minutos para usar a tribuna. Comunico que o uso da tribuna irá obedecer à ordem do sorteio dos nomes que foi utilizada nas votações das proposições deliberadas na presente sessão. Eu dispenso a palavra também e passo a palavra ao vereador Douglas Knaif, advogado. Dispenso a palavra, senhor presidente. Dispensada a palavra. Encerradas as deliberações desta noite, quero agradecer a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão ordinária. Muito obrigado e, mais uma vez, boa noite a todos que estiveram presentes e nos acompanhando também pelas redes sociais.